meus amores! Como vocês estão? Bom, como eu havia prometido pra vocês, eu vim fazer um vídeo rapidinho contando um pouco sobre a minha gestação. Como que foi, os meus principais sintomas, se eu senti alguma coisa surreal, assim, diferente de outras pessoas, ou se eu senti o que muita gente sente. Enfim, eu decidi dividir em 3 vídeos pra vocês sobre o meu primeiro trimestre, o meu segundo e o meu terceiro, porque senão ia ficar muito longo, ia ficar cansativo de ver. E é isso, eu vim hoje gravar tudo sobre o meu primeiro trimestre, tudo não, né, gente? Mas assim, os principais pontos. Bom, pra começar, eu anotei algumas coisas nesse livro aqui, ó, que é Diário de uma Gestante. Eu comprei logo que eu descobri que tava grávida e eu anotei algumas coisinhas nele. Pra não ter que ficar folheando e tudo mais, eu passei pra minha agendinha. Então, tudo que eu tenho pra falar pra vocês tá aqui. E só pra não esquecer de nada mesmo, vou ficar com ela na minha mão, caso eu esqueça de alguma coisa. Então vamos lá, senão eu vou ficar falando e o vídeo vai ficar muito longo. E não é essa a intenção. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu não senti enjoos absurdos, assim como muita gente fala. Que tem gente que passa mal, que nem engravida de novo com medo de ter os mesmos sintomas. Eu não senti, a minha gravidez foi super tranquila. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não iria nem descobrir que eu tava grávida no início, porque os enjoos demoraram muito pra aparecer. Pra não falar que eu não passei mal em relação aos enjoos, sabe aquele enjoo que você tem quando você come e você vai no barco pirata e fica, tipo, vai 4 vezes seguidas naquele trem que fica fazendo que balança de um lado pro outro, que você sai com seu estômago. Então, essa sensação eu senti umas 2 ou 3 vezes, de ter que colocar realmente tudo pra fora. Das outras vezes eu senti enjoo, mas era enjoo quando eu entrava no carro, quando eu ficava muito tempo em pé. Em relação aos enjoos, é basicamente isso, não é nada insuportável de outro mundo. Primeiro eu vou começar contando pra vocês como que eu descobri a minha gravidez. Foi assim, eu viajei, e nessa minha viagem, eu morava, a gente colocou nosso apartamento pra vender. E a gente tava programando o nosso casamento, então muita coisa teria até que eu fiquei pensando, gente, agora como é que vai ser? Meu Deus. E o nosso casamento e o nosso apartamento que a gente ia vender, a gente tava morando numa casa alugada. E como é que a gente vai montar o quartinho dele na casa dos outros? Então, o que aconteceu? O nosso apartamento, ele já tava há uns 6 meses pra vender e nada de vender. Então o que nós optamos? Nós optamos por voltar pro apartamento, reformar ele todo e ficar morando lá até o Henrique completar uns 3 anos, mais ou menos. Eu tenho 3 cachorros e nosso apartamento é muito pequeno. Não ia ter como ficar uma criança e mais 3 cachorros. Então, eu, infelizmente, não gosto nem de falar sobre isso. Eu não vou nem prolongar muito essa parte, porque eu fiquei um pouco emocionada. Os meus 2 cachorros eu tive que mandar pra morar com a minha sogra em Fortaleza. E é isso. Então a gente começou a reforma do apartamento, nós começamos a reforma do quartinho dele. Logo que eu descobri minha gravidez, depois que a gente reformou o apartamento, que ele ficou pronto, foi mais ou menos em 2 meses, nós já corremos pra comprar os móveis. O que eu fiz? Eu não sabia o sexo, mas eu optei por comprar tudo neutro, tudo branquinho, bege, e deixar a decoração por conta da parede mesmo. E pelos itens de decoração do quarto. Então o berço, a cômoda, o guarda-roupa, eu comprei tudo branquinho. Porque era assim que eu sempre quis. Então ia ser assim pra menina ou pro menino. E é isso, em 3 meses a gente já tava com o apartamento pronto, com o quartinho dele já comprado, não montado, porque eles têm um prazo de 3 meses para os móveis chegarem. Eu peguei os exames, levei pra minha médica, e logo que eu levei pra minha médica, ela já me encaminhou pra obstetra dela. E eu já fiz todos os exames, eu já fiz tudo certinho, eu comecei meu pré-natal. Isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei meu pré-natal cedo. Então eu agradeço muito a Deus por eu ter descoberto cedo, porque ela já me passou todas as vitaminas pra tomar. Eu tomei vitamina C, eu tomei um remedinho pra anemia que é normal, elas sempre te passam. Eu tomei ela me passou ômega 3, um remédio pra cá, uma vitamina uma vitamina de cálcio. E mais algumas aí que no decorrer do vídeo, se eu for lembrando, eu falo pra vocês. E logo que eu descobri a gravidez, meninas, uma coisa muito importante pra mim, que eu acho que foi o que evitou
de aparecer no meu corpo foi que logo que eu descobri a gravidez eu já me entupia toda de creme. Eu passava o óleo no banho, eu passava o creme quando eu saía do banho e na hora de dormir eu passava mais o bio-óleo em todo o meu corpo. Então eu me cuidei muito em relação a isso, a estria. Eu tinha medo, eu tenho medo até agora. Então eu me cuidei muito, desde o princípio, assim, desde que eu descobri também em relação às estrias. Com as vitaminas, acabou que, gente, o meu cabelo melhorou muito porque o que acontece? Nos 3 primeiros meses eles te passam ácido fólico pra você tomar. E o ácido fólico, ele é muito bom, ele é uma vitamina muito potente que ela fortalece tudo no seu corpo. O ácido fólico é pro bebezinho nascer bem formadinho, não ter problema e tudo mais. Gente, a minha unha, eu nunca tive unha comprida, minha unha sempre foi bem curtinha. E as minhas unhas ficaram lindas, lindas, lindas. O meu cabelo ficou lindo. Nessa fase que eu tomava ácido fólico, foi tudo maravilhoso. Bom, com 7 semanas eu tive um leve sangramento. Que é chamado de sangramento de implantação. Que é quando o óvulo ele encontra, sabe, um lugarzinho lá no teu útero pra ficar acopladinho, pra se fixar. E nessa fixação dele, ele se aloja e acaba, tipo, não machucando, mas acaba, como se fosse machucar. E aí desce aqueles resquícios da sua última menstruação que era pra vir e não veio. Não são todas as grávidas que tem, mas eu tive com 7 semanas e não foi nada forte. Foi uma coisa bem pouquinha, mas o bastante pra me apavorar. Porque, gente, se acontecer isso, você que tá me assistindo tá no início da gravidez ou tá pensando em engravidar, não se apavore porque é normal no início da gravidez você ter um leve sangramento, porque o seu corpo tá modificando, né? Então é normal, então não se apavore, mas eu me apavorei, então eu fui direto no hospital. Cheguei lá, fizeram os exames, fizeram uma ultrassom, tava tudo normal, foi minha primeira ultrassom, porque até então eu não tinha feito, né, pra ver. E nessa ultrassom eu consegui ouvir o batimento dele, eu consegui já ver o embriãozinho. Então foi lindo, gente, foi lindo. Eu fiquei muito emocionada e eu nunca vou esquecer desse dia. Então, todo mês você tem uma consulta pré-natal. E eu fui com a minha obstetra com 14 semanas, ela me passou uma ultrassom, que daí eu conseguiria ver o corpinho, porque com 14 semanas já dá pra ver. Então, se der, eu coloco aqui pra vocês a fotinho de como ele era com 14 semanas. Ele era, já dava pra ver direitinho, não dava pra ver o sexo nem nada. E tava tudo perfeito, graças a Deus. E é isso, meninas. O meu primeiro trimestre é basicamente isso. Não foi nenhum bicho de 7 cabeças, eu não passei. Calor, gente, muito calor. A grávida, pelo menos eu, sentia muito, muito, muito calor. Desde o início, sinto até agora. Então evitem ficar muito no calor, porque isso incomoda, isso dá enjoo, isso deixa você irritada. De livro, logo que eu descobri minha gravidez, eu comprei alguns livros. Eu comprei esse daqui, que é O que Esperar Quando Você Está Esperando. Comprei O que Toda Mulher Precisa Saber Sobre a Gravidez, que é um livro bem pequenininho, ó, bem resumido mesmo. E eu já sou tão assim que eu comprei Meu Bebê Gourmet, que é um livrinho sobre papinha, essas coisas assim, já pra ficar por dentro desde o início. E comprei o Minha Gravidez e Meu Bebê também, que é muito útil pra mim, que é útil até agora. Ele fala sobre as 6 semanas, ele fala sobre o parto, sobre o que comprar no enxoval, enfim, ele é muito, muito, muito interessante. E de livro do primeiro trimestre que eu comprei foram esses. Então, meninas, foi basicamente isso do meu primeiro trimestre. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou amar responder. E mais alguma informação se eu esqueci, eu deixo como complemento no blog pra vocês, tudo certinho. Vou voltar com o próximo vídeo contando sobre o meu segundo trimestre, como que foi e tudo mais, do mesmo jeito que eu fiz nesse. E é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal pra receber as minhas atualizações em primeira mão. Super mil beijinhos pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!